Que incrível. E é doido porque a gente usa o termo, né? Até no meio cristão a gente usa muito o termo de aceitar a Jesus, ou a gente pode falar assim, como é que você encontrou Deus, teve um encontro com Deus? Mas a real é que ele nos achou, né? Porque, como você diz, você estava lá em Portugal e não tinha planejado naquela viagem que seria o start de uma mudança na sua vida. Você foi para um casamento e ele achou você, né? Ele tinha um plano, ele, entendeu? Seu amigo não ter ido, você ter ficado meio livre lá e o Thiago está ao mesmo tempo. Então, é por isso que a gente fala tanto de tipo, é graça, né? Não tem como eu bater no peito e falar, sou top, achei Deus. Não. Ele nos achou, né? E o que começa a mudar, cara, assim, na sua vida? Assim, o que começa a ser alterado a partir dessa experiência com Deus e a partir de falar, cara, existe mesmo e eu preciso buscar isso aqui? Acho que a coisa mais forte que muda são as prioridades. Prioridades. Acho que a priorização das coisas, né? Então, poxa, depois que você descobre que isso existe, a prioridade não tem como não ser Deus, né? Não tem como não ser Deus. Então, isso é a minha prioridade. Então, sendo a minha prioridade, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, não é? Então, quando eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra, essa é a minha prioridade. Então, isso daqui começa a te dar um senso, né? De onde você vai colocar mais força, onde você vai começar o seu dia. Então, isso daqui foi uma das coisas que mais mudaram na minha vida, tá? Uma outra coisa que mudou bastante foi entender, né, que não existe a sua opinião e a minha opinião. Existe o que é certo e o que é errado. Uau. Eu posso acabar interpretando errado o que é o certo, okay. Mas o certo existe. Né? E acho que faz parte do processo de discernimento e evolução você chegar cada vez mais próximo do que é a verdade. Né? E ao entender que isso existe para mim, eu passo a levar muito das coisas que eu leio, especialmente na Bíblia, ao pé da letra. Né? Obviamente com muita reflexão sobre. Né? Lógico, interpretando o texto. Interpretação, contextualização das coisas também. Mas eu começo a entender que existe uma verdade. Né? E se existe uma verdade, existe o errado. Existe o certo e existe o errado. E se existe o errado e agora eu tenho consciência do que é o errado, eu tenho uma carga diferente quando eu erro. Muito bom. Né? Então o meu peso sobre o erro também mudou. Né? Então, acho que isso aqui foi uma coisa que mudou drasticamente. Uma outra coisa que mudou drasticamente foi um pouco de como eu lido com esse novo Thiago. Né? Como eu lido com esse novo Thiago? Porque o novo Thiago é um Thiago que ele não anda mais sozinho. Né? E eu preciso tomar muito cuidado com o antigo Thiago e o novo Thiago. Né? O antigo Thiago, assim, imagina que foram muitos anos vivendo, vai chegar até aqui e existe uma carga de coisas que foram sendo colocadas na emoção do Thiago, que geram desejos no Thiago, que fazem o Thiago pensar de formas diferentes. Então, muito disso são coisas que eu preciso abandonar. Tá? Então, quando eu fui batizado, né, no Rio Jordão, inclusive, foi bem bacana a experiência, eu me separei do antigo Thiago. Né? Então, ao eu ter esse novo Thiago, cara, isso aqui é inclusive quase como que, do jeito que a gente enxerga, quase que uma nova oportunidade. Né? Porque eu escolhi agora, né, viver o que na minha concepção é o certo. Isso daqui me trouxe uma coisa muito bacana também. Me trouxe quase que um conselheiro, que eu não tinha antes. Né? Não é que eu não tinha, é que eu não sabia acessá-lo. Né? Então, cara, você ter um conselho como esse é muito poderoso. Roubar no jogo, né? É roubar no jogo. É roubar no jogo. É roubar no jogo. E aí, eu acho que o grande desafio aqui, tendo esse conselheiro, é você entender que ele... não é um conselho, é quase que uma direção. Que ele dá a direção. Você, não tem como você ir contra isso, mas você pode ir contra isso. Né? E é tentador, muitas vezes, você ir contra isso. Então... O que muda, né? A terceira coisa que muda no Thiago é entender que o que eu tenho que fazer é a sua vontade, não a minha. Então, isso daqui é um conflito muito grande. Né? Por muitas vezes, querer ouvir claramente o que é esse caminho, qual é a sua vontade, né? Não confundir a sua vontade com a minha vontade. Então, acho que essa seria a terceira coisa que muda. Tá? Acho que uma quarta coisa que muda, refletindo aqui, eu acho que é um pouco do seu ambiente. Porque quando você... Estou imaginando que as pessoas devem passar por coisas semelhantes. Quando você começa a viver dessa nova forma,
pessoas são arrancadas da sua vida e pessoas são colocadas, né? E muitas vezes pessoas são arrancadas que eram muito importantes para você, né? Mas, de novo, você não tem a capacidade de entender o porquê as coisas estão acontecendo hoje. Então só te resta ter fé de que tem algum motivo para isso estar acontecendo, tá? Então, acho que teriam outras, mas talvez essas sejam as principais.